Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o Luiz Carlos novamente. Nós vamos hoje para nossa segunda aula, né, do nosso estudo sobre bibliologia. Nós acompanhamos na aula anterior a introdução à bibliologia. Nós falamos o que era a bibliologia, o que essa matéria estuda. Nós falamos a respeito da revelação de Deus, da palavra. Nós falamos em relação à revelação geral e também a revelação específica. E hoje nós vamos falar a respeito da inspiração. A inspiração da Bíblia, da palavra de Deus, através de Deus para o seu povo, as pessoas que escreveram, que Deus trouxe a mensagem para eles transcrever a palavra, né? Então, o que é a inspiração? Como qualquer uma outra doutrina bíblica, a doutrina da inspiração ela vem da própria Escritura, da própria Bíblia Sagrada. E a própria Bíblia, a própria palavra, ela vai dar aí testemunho em abundância referente a essa inspiração de Deus sobre a sua palavra. O termo inspiração ele vem trazer a veracidade da escritura bíblica e a magnífica influência e a magnífica veracidade e a magnífica influência de Deus sobre os escritores, sobre aqueles que receberam a habilidade de transcrever e registrar a mensagem anunciada. A inspiração divina é o que marca aí a grande diferença entre a Bíblia Sagrada e qualquer outro livro, né? Então nós pegamos aí no mercado aí milhares, centenas de livros, mas o que diferencia esses livros que nós encontramos em bibliotecas, em livrarias, o que diferencia eles da Bíblia Sagrada é porque a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Deus, através da sua misericórdia, inspirou o ser humano a transcrever ali a sua mensagem nos pergaminhos, nos papiros e chegar na Bíblia como nós a temos hoje, né? E a grande chave da inspiração é que nenhum dos escritores da Bíblia, nenhum deles dependeram da sua própria sabedoria ou do seu próprio intelecto para escrever a Bíblia Sagrada, mas eles dependeram apenas do Espírito Santo. O Espírito Santo foi ali a chave para que eles pudessem transcrever a mensagem de Deus, né? E é interessante o que a Bíblia vai falar em 1 Pedro, no capítulo 1 e o verso 20 e 21, a respeito disso, né? Esse verso vai falar assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, mas os homens santos de Deus falam inspirados por Deus. Ou seja, a palavra de Deus não é uma mensagem do homem, uma mensagem ali que veio, que o homem teve a ideia de escrever. É uma mensagem que Deus inspirou para o homem, que Deus falou para o homem, né? Uma mensagem que Deus trouxe até o homem. Os escritores bíblicos, eles tinham ali a plena consciência de que eles eram apenas o portador da mensagem, que o dono, o locutor da mensagem era Deus. Eles tinham plena consciência disso, que eles eram apenas o canal de transmissão dessa mensagem. E todos os aproximadamente 40 escritores da Bíblia estavam sujeitos à inspiração de Deus para receber e transcrever essa palavra, essa mensagem. E em nenhum texto bíblico nós vamos encontrar contradição ou desarmonização dos textos, né? São ali 40 pessoas que receberam essa inspiração, que transcreveram isso, e nenhum texto complementa o outro e nenhum traz contradição. A Bíblia ela não se contradiz, mas sim ela traz uma clara veracidade dos fatos. Mesmo que ela foi escrita aí há 1500 anos, em épocas diferentes, em tempos diferentes, com pessoas diferentes, como já diz o ditado, cada cabeça é uma sentença,
mas ali, como foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, eles tiveram a capacidade de manter a fidelidade da palavra e da mensagem anunciada, né? E sempre que os escritores, sejam os profetas, sejam os reis, os servos, enfim, aquele que ia trazer a mensagem de Deus, é fácil de identificar porque eles tinham alguns jargões, né? Que começavam, a mensagem sempre começava com expressões tipo assim diz o Senhor, ou veio a palavra de Deus a mim dizendo, né? E outra frase muito característica de uma mensagem, vinda de Deus, era assim me mostrou o Senhor. Então os juízes, os profetas, os reis, os portadores da mensagem, antes deles anunciar a mensagem, eles traziam essa expressão: assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor a mim, e assim me mostrou o Senhor. Essas declarações são fáceis de encontrar diversas vezes na Bíblia, sempre antecedendo uma mensagem de Deus, né? A Bíblia ela contém 66 livros, composto por 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E em todos os 66 livros, os escritores declaram que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Não tem nenhum livro da Bíblia que não vai concordar com esse termo, que a Bíblia, que a palavra foi inspirada por Deus. Todos os 66 livros declaram que a inspiração da palavra veio de Deus. E o apóstolo Paulo nos deixa um exemplo em Gálatas, no capítulo 1 e no verso 11 e 12, dizendo assim: mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homens, mas pela revelação de Jesus Cristo, né? Então, Paulo estava dizendo: a mensagem que eu transmiti a vocês, eu aprendi ela do Espírito Santo, eu aprendi de Jesus Cristo, ela não aprendi do homem, eu não inventei, não recebi do homem, não aprendi na terra, eu aprendi de Jesus Cristo. Então a palavra ela é declarada como inspiração, como uma palavra inspirada por Deus. Mas nós podemos nos questionar a respeito de definição dessa inspiração, né? E a Bíblia é o registro inerrante da palavra de Deus. Deus é o autor das Escrituras e não tem dúvida disso. Desta forma, assim, entende-se que a inspiração ela pode ser plenária, ela pode ser dinâmica, ela pode ser verbal e sobrenatural, né? Então, o que seria a inspiração plenária? O professor Mr. Maia, junto com o professor Ronei Luiz, dois teólogos professores, eles vêm declarar que toda a escritura ela é plenamente inspirada. De Gênesis ao Apocalipse, tudo que foi registrado foi pela vontade de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada por Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3 e 16, a Bíblia vai falar: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para restringir em justiça. Então a Bíblia, a palavra de Deus, foi inspirada por Deus para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, para nos salvar, né? E segundo Pedro, no capítulo 1 e o verso 20 e 21, a Bíblia também vai comentar dizendo assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida de vontade do homem, mas o homem, santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia declara que a palavra de Deus ela foi inspirada por nosso Deus, pelo nosso Espírito Santo, para o homem transmitir para as nações, né? Então ela é totalmente inspirada. A definição da inspiração dinâmica
é porque Deus não anulou a personalidade dos escritores. Mr. Mai e o professor Ronei Luiz, eles vão dizer que eles puderam manter a sua integridade intelectual e também receber a palavra, a mensagem de Deus para ser transcrita, ser redigida para o povo, para nós termos elas no dia de hoje. E Jeremias, no capítulo 1 e o verso 5, vai dizer que Deus escolheu essas pessoas desde antes da existência delas para que elas trouxessem essa palavra, para que eles fossem preparados antes mesmo de nascer para desempenhar essa função. Jeremias 1,5 ele diz: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então Deus escolheu pessoas antes mesmo do seu nascimento e já as capacitou para que elas pudessem trazer essa palavra através das suas experiências, através das suas pesquisas, né, das suas aptidões, e mantiveram seus estilos literários. Não houve mudança nisso. Então Deus não anulou a personalidade de ninguém. Deus não descia na terra, deixava o homem como, podemos dizer assim, e ali transcrevia o que estava sendo dito. Não, ele pensava, ele sabia o que ele estava fazendo e sabia o que estava ouvindo e recebendo, mas nas suas faculdades mentais, conscientemente do que era, ali ele trazia a mensagem que era anunciada, inspirada, revelada, né? E a inspiração verbal é porque Deus se revelou por meio da palavra, e todas as palavras dos autógrafos originais, elas são a palavra de Deus. É interessante observar que Paulo baseia o seu argumento em uma só palavra usada no original do hebraico. A inspiração se entende aos pensamentos como as palavras são. E segundo Samuel, capítulo 23, 2, vai dizer: o Espírito do Senhor falou por intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Então, a verbal é porque Deus usava a palavra para se comunicar, para trazer a mensagem. E também a inspiração sobrenatural, ela surge por ter sido originada em Deus e produzir efeitos sobrenaturais, mediante a ação do Espírito Santo em todos aqueles que creem em Cristo Jesus. É por meio da palavra de Deus que a fé ela vem, que ela cresce, que ela gera os filhos espirituais. Romanos 10:17, interessante, que diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E João 17, capítulo 17, verso 17, vai nos dizer: santificai-vos santificai-os na tua verdade. A tua verdade é a palavra, né? Então, a palavra de Deus, ela é o que nos dá vida, o que nos dá fé, o que nos move e o que nos leva para perto de Jesus, para perto de Deus. E essa fé sobrenatural, ela causa coisas sobrenaturais em nossas vidas que só podemos entender a partir do momento que estamos em comunhão com Deus. No recebimento dessa mensagem, os profetas, os juízes, os reis, as pessoas que estavam sendo inspiradas, eles tiveram dois grandes comportamentos no recebimento dessa mensagem, para transcrever essa mensagem. O primeiro comportamento foi o comportamento passivo, no qual eles não expuseram nenhuma interferência na ação reveladora de Deus, e nem deixaram que a sua natureza pecaminosa maculasse ou manchasse, denegrisse os escritos. Então eles se mantiveram no seu domínio, não expuseram seus pecados, as suas vontades, os seus desejos no meio da mensagem, mas eles foram passivos em receber a inspiração e transmitir fielmente o que estava sendo escrito. E outro comportamento que eles tiveram foi um comportamento ativo. Cada escritor usou o seu estilo literário
deixando evidente nos escritos. Nós podemos perceber as diferenças que Mateus escreveu, que Paulo escreveu, que Lucas escreveu. É diferente o estilo literário deles. Por que isso? Porque Deus não anulou, Deus não extirpou a personalidade dos escritores. E também eles não foram obrigados a transcrever o que eles fossem contrário às suas próprias vontades. Mas eles eram cientes do que estavam recebendo e o que eles deveriam fazer para transmitir essa mensagem. Deus prezou pelo bem-estar dos escritores. Ou seja, escreviam na sua própria língua e em suas próprias aptidões. Deus inspirava a pessoa certa para a palavra certa. Por exemplo, se uma pessoa falava em grego, Deus não ia inspirar uma mensagem para ela transmitir em hebraico, né? Então Deus usou a sua própria língua. Se ele falava em grego, a mensagem era transmitida em grego. Se ele falava em hebraico, a mensagem era transmitida em hebraico. Para encerrar o dia de hoje, a nossa aula sobre a inspiração das Escrituras, eu quero finalizar com uma citação de Edwin Palmer, que diz assim: Deus permitiu que o amor de Davi pela natureza brilhasse em seus salmos, que o conhecimento que Paulo tinha da literatura pagã se manifestasse em suas cartas, e que os conhecimentos médicos de Lucas caracterizassem seus escritos, e que a brusquidão de Marcos aparecesse em seu livro. Tanto é que Paulo escreveu em uma forma lógica, João o fez de uma forma mais mística. Então, Edwin Palmer ele vem dizer que declarar, né, que Deus manteve as faculdades mentais dos escritores no transmitir a mensagem. Eles não foram apagados, né, as suas memórias, as suas faculdades mentais, nada, e simplesmente falavam a mensagem. Eles sabiam, eles conviviam, Deus usou tudo o que eles sabiam, as suas próprias convicções, as suas próprias faculdades mentais para transcrever essa mensagem. Então por isso que Palmer vai dizer que Davi, pela natureza, Deus deixou que Davi colocasse o brilho da natureza nos seus salmos, que Lucas colocasse ali a medicina no seu livro, que a brusquidão, né, de Marcos aparecesse no seu livro, e que Paulo escreveu de uma forma lógica e que João fez de uma forma mais mística. Então eles continuaram na sua vida normal, transcrevendo uma palavra, uma mensagem que foi inspirada por Deus. Amém? Então, para a próxima aula nós vamos falar a respeito de Jesus nas Escrituras. E eu convido você a passar na Secretaria da Igreja mais uma vez e retirar o estudo para você estudar em casa, né? Essa mini apostila que vai ter ali para você poder acompanhar as aulas. Então eu quero já agradecer novamente a todos que estão nos acompanhando, que estão estudando a Palavra de Deus conosco. Procure algum livro, leia a Bíblia, busque mais conhecimento da Palavra de Deus e você vai ver quão grande e quão maravilhoso é estudar sobre a Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.